Esta live vai ser uma entrevista ao Jonas Runa. Nós vamos falar sobre a questão da investigação do som e questões como a relação do som com a consciência e a astrofísica. Eu sou a Cecília de Lima, sou bailarina e coreógrafa, e o Jonas Runa é um artista, investigador e compositor com um percurso de pensamento que eu acho bastante peculiar. Por isso, quis aqui trazê-lo aos Live Media Dance das entrevistas. O Jonas começou por estudar Física e Matemática no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e completou o bacharelato em Sonologia, em Haia, na Holanda. Em 2015 recebe o grau de doutor pela Universidade Católica em Música Computacional. O seu trabalho como artista e investigador tem vindo a ser bastante inovador, interligando o estudo do som sob diversos prismas, como a composição, a estética, a física e a tecnologia computacional. Para além disso, ele interrelaciona ainda a criação e a investigação sonora com outras áreas artísticas, como a performance, a multimédia, artes visuais e também com as ciências cognitivas e a astrofísica. Tem colaborado com diversos artistas, como a Joana Vasconcelos, a coreógrafa Clara Armato e o Jorge Lima Barreto. As suas obras têm sido apresentadas em diversas plataformas artísticas, dentre as quais destacamos o Museu Guggenheim, em Bilbao, a Bienal de Veneza, o Art District em Beijing, o Museu de Arte Contemporânea em Santiago do Chile, o Teatro de la Ville em Paris e em Portugal a Fundação Carlos Gulbenkian, o Centro Cultural de Belém, Culturgesto e a Casa da Música no Porto. Para além disso, Jonas é também autor de diversos artigos científicos e co-coordenador do projeto TEP, que é o projeto parceiro aqui deste ciclo de entrevistas do Lab Media Dance. Queres acrescentar alguma coisa, Jonas? Não, acho que foi muito completo. Muito completo. Muito obrigado. Pronto. Ok. Acho que estamos mais ou menos estamos apresentados no geral. Então eu começava aqui a nossa entrevista com uma primeira parte em que eu gostava de perguntar questões relacionadas com o teu fascínio com o som. Nós temos colaborado em alguns projetos, temos tido vários encontros e eu vejo sempre que tens um fascínio enorme a falar dos vários aspectos do som e que acho muito interessante aqui para partilharmos com todos. Eu gostava de começar com a interligação que tens vindo a desenvolver entre o estudo do som enquanto um processo físico e enquanto um processo cognitivo de cariz estético. Acho que é muito interessante essa relação que tu fazes do som enquanto uma questão física, concreta, mas depois também é uma questão subjetiva, não é? Que faz parte do nosso processo cognitivo e de todo o cariz estético das artes. Podíamos falar um bocadinho sobre essa questão? Com certeza. Gostaria só, em primeiro lugar, de agradecer a toda a gente envolvida, especialmente à Cecília, que se disponibilizou para estar presente aqui comigo, hoje, agora. Também mandar um grande abraço para a equipa brasileira, do TEP, dizer que, obviamente, estamos solidários com tudo o que está aí a passar, que é inqualificável politicamente e do resto, portanto, é vergonhoso tudo isso. E também agradecer à equipa portuguesa pelo apoio, tudo, ao professor Daniel Tércio, ao Rui Antunes e a toda a equipa em geral. A pergunta era então sobre essa dicotomia, esse mistério, esse fascínio que há no som.
Eu acho que temos a tendência para tomar o som como algo adquirido, conhecido, compreendido, dominado. E, no entanto, há um mistério no som. Um mistério que se interliga aos maiores enigmas que possamos conceber. Uma das dimensões que imediatamente o distingue é a dimensão verdadeiramente cósmica do som. O som habita em toda a parte. Das vibrações dos átomos ao canto longínquo de aglomerados de galáxias. É tão antigo como o universo. E não há um local que não conheça os seus ecos. Além disso, o som é como uma onda do mar, no sentido em que não é material, mas é qualquer coisa capaz de se transmitir através da matéria. E podemos nos perguntar imediatamente se nós somos materiais. Nós sabemos que os átomos que nos constituem, quando éramos crianças, por exemplo, já não estão presentes quando somos adultos. Assim, não poderemos dizer que somos a matéria que compõe o nosso corpo. Somos, antes, diria eu, um princípio ativo que organiza a matéria tal como a música organiza o som. E, de facto, parecem emergir esses dois conceitos de som que referia a Cecília. O som como entidade científica, por um lado, e o som como percepção, por outro. Por um lado, a onda de pressão acústica que nos fala o físico. Infinita, e por outro, a infinita multiplicidade de escutas resultantes de longos processos evolutivos. Ora, o som, enquanto percepção, é inexplicável. É inexplicável porque está para além do conhecimento científico atual, explicar a percepção, explicar a consciência. Inversamente, a onda de pressão de que nos fala o físico, curiosamente, paradoxalmente, é inaudível. Ou seja, não pode ser percepcionada. Porquê é que não pode ser percepcionada? Porque é uma equação no papel. Não pressupõe a existência de um observador. Não pressupõe a existência de um tipo de escuta. Assim, eu diria que o som está na fronteira entre o inexplicável e o inaudível. Temos que ir aos limites, então, do conhecimento do som. Por exemplo, o som mais grave que já foi detectado pela humanidade. Esse som provém de um cluster de galáxias chamado Perseus. Possivelmente provém do buraco negro que se encontra no centro desse cluster de galáxias. E trata-se de um si-bemol 57 oitavas abaixo do dó central do piano. Já o som mais agudo, pelo menos teórico, nós nunca apanhámos diretamente, seria o som de um átomo, o som de um fonão. Há muita ideia de que o som é uma onda, mas toda a matéria está sujeita à dualidade onda-partícula que aprendemos da mecânica quântica. Para tudo o que existe, tudo o que é material, não sabemos dizer, por vezes comporta-se como onda, por vezes comporta-se como partícula. E esse som mais agudo de todos do átomo corresponderia ao som da partícula elementar, o fónon. O que é que aconteceu ao longo... Como é que a vida construiu tantos tipos de escuta? Agora na segunda definição de som. A vida criou microcosmos do macrocosmos sonoro exterior, através dos ouvidos, o primeiro passo. Ao longo de 4 mil milhões de anos, a evolução darwiniana inventou então essas estruturas de contacto com a realidade, os órgãos sensoriais. Eu diria que a percepção do som foi arrancada ao sonho, porque, como nos ensina o neurocientista Francisco Varela, podemos interpretar a teoria da evolução não como a sobrevivência do mais forte ou do mais apto, mas sim pelo facto de que a abelha sonha com a flor e a flor sonha com a abelha. E também tivemos, só para concluir esta questão, um grande avanço em termos de som recente que pode ter passado ao lado de muita gente e que tem a ver com o que aconteceu no dia 14 de setembro de 2015. O que se passa é o seguinte: durante milénios, a humanidade sempre olhou o céu em busca de conhecimento, de orientação, mas sempre olhou o céu com os seus olhos, lá está. Sempre foi como se estivéssemos a falar de cinema mudo. Nunca recebeu a humanidade sons vindos diretamente do espaço. Aliás, no Alien, a primeira frase é logo "In space no one can hear you scream", o que não é verdade. Não é verdade, porque desde que haja densidade de matéria, sons muito graves podem se propagar, porque um átomo nem tenha que andar muito, bate noutro átomo mais longe.
Ora, o que aconteceu foi que a 15 de setembro, a 14 de setembro de 2015, foram detectadas pela primeira vez ondas gravitacionais. E fomos obrigados a rever completamente a noção de som desde Aristóteles, que nos ensinou, e corretamente, tanto quanto sabíamos, que o som necessita de um meio para se propagar. Era uma das grandes dúvidas dos físicos, como é que a luz chega do Sol à Terra. Tem que haver algum meio no meio, entre o Sol e a Terra. É o éter, será? Mas o som estava claro que só se transmitia no ar, na água, nos sólidos, nos líquidos, nos gases ou no plasma, que é o outro estado da matéria. Mas, com a revelação das ondas gravitacionais, vemos que o próprio espaço e o próprio tempo, ou a estrutura formada pelos dois, de acordo com Einstein, pode ela própria vibrar. Passou uma onda na Terra, que nós nem nos apercebemos, mas que fez o tempo andar mais depressa, mais devagar, mais depressa e mais devagar. E o espaço em si aumentar e diminuir, e aumentar e diminuir. E essa variação corresponde ao que os físicos classificam como som, porque é uma onda de pressão num meio. E isto foi, curiosamente, só apenas durou um quinto de segundo. Este evento que gerou a onda gravitacional foi um choque de 2 buracos negros a 13 mil milhões de anos-luz, que um tinha 36 massas solares e o outro 29, e imagina, num quinto de segundo foi libertada a mesma energia de 3 sóis iguais ao nosso. Em um quinto de segundo. O nosso Sol demora 10 mil milhões de anos, em princípio, o seu tempo de vida estimado. Aqui num quinto de segundo foram 3 desses, o que foi mais energia do que em todo o universo observável, toda a luz que recebíamos nesse instante do universo observável. Portanto, o som interliga-se, sem dúvida, a estas grandes questões da ciência e também da arte, sem dúvida. O que tiveste a dizer é bastante complexo, especialmente para a maior parte das pessoas que estão a ouvir, porque relaciona questões da física com o som. Eu acho que, desde já, se alguém tiver alguma pergunta sobre aquilo que o Jonas acabou de dizer, porque se calhar é um bocadinho difícil de perceber, pode desde já formular a pergunta. Não sei se alguém quer dizer. De qualquer maneira, vão pensando. Eu depois vou tentar estar atenta às perguntas dos comentários. E continuando um bocadinho na ideia do que estás a dizer, mas agora tentando ir para coisas mais terrenas, não é? Nós no projeto TEP estamos a lidar com a questão do som, e antes de irmos aprofundar as questões do projeto TEP, uma das questões que nos tem surgido é o que é as diferenças no som. Nós falamos em ruído, em barulho, em música, não é? São várias classificações subjetivas que nós damos ao som. Como é que tu farias essas distinções entre o que é o ruído, o que é o barulho, o que é a música, o que é... Não sei se tenho uma definição muito precisa. Penso que, como estava a dizer, a música em si é uma área de fronteira. Fronteira tanto do pensar como do sentir. Fronteira tanto do conhecer como do imaginar. Uma vez que a natureza intrínseca da música é de uma caleidoscópica diversidade de saberes, a música requer um pensamento complexo, podemos dizer. Ou podemos chamar também um corte diagonal através do pensamento. Um isomorfismo das ideias que congrega todas as funções da mente. Por um lado, sabemos que a música faz recurso da mais avançada tecnologia, como a arte em geral se apropria dos novos meios de comunicação, dos mass media, das tecnologias. Nomeadamente, apropria-se do computador como máquina universal, tudo formaliza. O computador como derradeiro sonho do racionalismo ocidental. Mas, por outro lado, a música reencontra uma sabedoria ancestral que se perde nos tempos. E essa sabedoria, diria eu, que a realidade é um refúgio da imaginação.
Já quanto ao ruído, diria que durante o século XX o ruído autonomizou-se. A concepção do ruído tornou-se apanagem da desconstrução e da polissemia, desde a filosofia, às ciências positivas, à arte e também permeando a situação pós-moderna da música. Da pluriversidade estética do século XX, isola uma tendência que se expressa num elogio da abertura, aquilo que eu classifiquei na minha tese de doutoramento, um elogio da abertura, parte do ruído. E o que é que germina desse elogio da abertura? Germina a forma aberta, Humberto Eco, Stockhausen, Beleza, etc. A indeterminação, Cage, Cunningham, Feldman, etc. Free improvisation, Cornelius Cardius, A&M, etc. Tudo isso germina da autonomia do ruído. Portanto, tal como a intuição envolve conceitos no limite do pensável, também a improvisação depende dessa abertura agora, neste momento, no momento em que é executada ao imprevisto. Portanto, em relação ao ruído, podemos dizer que contemporaneidade científica e cultural afirma-se como o fim das certezas. Que é isso a melhor definição do ruído. E podemos dizer até a física contemporânea, por exemplo, na teoria das supercordas, afirma que a matéria é, ao nível mais elementar, formada por cordas vibrantes multidimensionais. Portanto, os vários átomos que compõem a tabela periódica, as várias partículas subatómicas que compõem o átomo, não são mais, segundo esta teoria, do que notas diferentes da mesma corda que vibra. É simples e belo ao mesmo tempo. Infelizmente estão há 40 anos. São apenas as vibrações. São apenas as vibrações em notas diferentes. Imagina, é um violino que está a dar notas diferentes e essas notas diferentes correspondem ao hidrogênio, ao hélio, ao azoto, etc. Portanto, se até o racionalismo mais profundo, científico, que nos afirma que toda a consciência se reduz à matéria, se até eles nos dizem que afinal tudo se pode resumir como música cósmica, cordas vibrantes multidimensionais, então eu acho que a tua pergunta pode ser também resumida na máxima do Victor Hugo, permitindo-nos também sonhar, como a física, quando o Victor Hugo diz que música é ruído que pensa. Ok. Eu acho que essa máxima acabou por dar uma ideia muito clara, não é? Então, dirias então que há um limite entre o ruído, aquilo que subjetivamente consideramos ruído e música, não é? Que tudo ali se gera nesse limite. Exatamente. Quando ruído pode ser música, quando música pode ser ruído. E que também depende da percepção. Sem dúvida. Ok. A música cósmica, diz o Alain. Exato, é exatamente isso. Temos aqui uma pergunta do Lionel, que eu acho um bocadinho difícil, que ele diz: como pensar artisticamente esse choque de dois buracos negros? Excelente pergunta. Um grande desafio. Excelente pergunta. Consegues Não sei, assim se calhar responder? se depois falarmos um bocadinho sobre as minhas peças, eu posso dizer como é que eu tentei responder artisticamente, subjetivamente, evidentemente, mas como é que tentei responder a esse desafio. Sim, depois através das peças nós já vamos ir para essa parte das peças. Imagina que quando esse choque se deu, não havia homens, não havia macacos, estávamos num processo muito, muito longo, há 13 mil milhões de anos, certo? A vida na Terra não existia. Pois é daí que eu acho interessante, porque as obras do Jonas refletem exatamente essa relação entre a música cósmica, o cosmos, as questões físicas e as questões da percepção, da estética. Mas antes de irmos aí, eu queria ainda falar a uma questão que refere também à relação entre som, ruído, música, mas que depois vai numa outra direção. Eu sei que tu defendes que a música é um fenómeno não apenas humano,
mas também presente em diversas espécies animais. Eu lembro que deste uma vez um exemplo muito interessante de um pássaro que conseguia cantar, eu agora não me lembro do nome do pássaro. Pássaro lira. Lira, exato, pássaro lira. E esta constatação vai pôr em causa não apenas a definição tradicional de música, mas também questões relativas à noção estética e cultura da música enquanto fenómeno apenas humano. Certo. Como é que é a tua visão sobre esta aproximação entre o homem e o animal, revelada com este fenómeno de que os pássaros criam música, que a música não é apenas humana? Uhum. Muito interessante a questão, obrigado. E acho que ela é indissociável de outra questão também muito, muito interessante, que é a questão sobre as origens da música. Porque se a música, se for verdade que a música existe noutros animais, então como é que ela passou, quais são as origens na espécie Homo sapiens, não é? Portanto, as duas questões estão interligadas. E, por exemplo, a resposta de Darwin, quando ele fala sobre isso, precisamente, ele fala na relação entre o canto dos pássaros e a música humana, no livro, penso que é The Descent of Man and the Selection in Relation to Sex. Portanto, ele atribui à música um papel que advém da seleção sexual, classifica ele. Para o Darwin, advém a música da seleção sexual. Portanto, à partida não está fora da nossa hipótese que a música pode existir em outros animais. Depois, por exemplo, mais contemporaneamente, temos um grande destacado linguista e psicólogo evolucionista, Steven Pinker, que defende que a música é um subproduto da seleção natural e não possui uma explicação funcional adaptativa. Portanto, não tem uma explicação direta como é melhor para ser apto e, portanto, para sobreviver. E classifica assim a música, o Steven Pinker, como nada mais do que cheesecake auditivo. Os músicos ficaram todos muito ofendidos, mas ele, se calhar, até tem alguma razão. Numa outra perspectiva, por exemplo, eu estive a estudar e escrevi sobre o artigo Music, Feelings and the Human Brain, da autoria de António Damasio e Habibi, e eles apresentam uma hipótese que coloca a música a um nível bem mais profundo que Steven Pinker. Em primeiro lugar, eles verificaram que a música pode alterar os sistemas neuronais do ser humano em larga escala e que estas mudanças não estão confinadas aos sistemas no cérebro auditivos e motores, e também ocorrem em regiões relacionadas com a regulação dos processos da vida, da homeostase, que é o grande conceito na teoria do Damasio. Com base nestas observações, eles teorizam que a música possui uma longa e consistente relação com estes dispositivos neuronais de regulação da vida. O elevado grau de seleção e replicação dos fenómenos musicais, para eles, pode ser assim explicado pela sua estreita relação com sentimentos e com emoções, que são partilhados por toda a vida, e pela sua eficácia em certos contextos pessoais e sociais, ou seja, em suma, resumindo, pelo seu papel na homeostase. Portanto, aqui a grande diferença é, desculpa, para terminar, na biologia há dois tipos de abordagens. Atualmente, quando se estuda as emissões sonoras dos animais. Um é do ponto de vista etológico, do comportamento animal. Estudam o som do ponto de vista da comunicação entre dois animais, ou mais. E o outro ponto de vista que estudam na biologia é quanto à natureza acústica, estudos anatómicos, psicológicos. Mas ambas essas abordagens recusam o que eu classifico como uma hipótese estética. Que os animais possam apreciar esteticamente, não é? A música, o som. Ora, então veio nos anos 90 um compositor e musicólogo que se chama François Bernard Maches fundar um novo campo de investigação que se chama zoomusicologia e que pode ser estendido como zooetnomusicologia. Pronto, não sei. Então, muito interessante, porque temos aqui a questão da importância estética da música nos animais
e nos humanos não só a importância estética e cultural, mas também uma importância a nível da própria homeostase do organismo. Portanto, a importância da música também em processos biológicos do organismo. É isso mesmo, é isso mesmo. Assumir estas novas concepções implica uma redefinição radical do papel que a música desempenha no diálogo entre a humanidade e a natureza. Uhum. Exato, na nossa aproximação com seres de outra espécie. Exatamente. Olha, temos aqui muitos comentários. Deixa-me cá ver. O Alan diz: muito pensar nessas questões de distorções e possibilidades do espaço-tempo. Tem muito para pensar, é complexo. O Jonas aprofunda nisto em alguns dos seus artigos que estão online no website dele. Eu já vou daqui a bocadinho colocar o website nos comentários para vocês poderem aceder e ler alguns dos artigos do Jonas. Depois o Alan diz ainda: poderíamos pensar também no som das plantas e dos outros micro-organismos. Sim, não é? Sem dúvida. Também há estudos sobre isso, exatamente. A Denise diz: ouvir o som do silêncio, barulhos internos, se reunir barulhos e ruídos, seria uma música audível. Ouvir o som do silêncio, barulhos internos, se reunir barulhos e ruídos, seria uma música audível? Uma pessoa que eu não consigo perceber o nome, que diz: eu frequentemente uso frequências solfégio, mas precisamente a de 528 Hz para meditar. Okay. Também a questão da meditação, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Posso falar, sim. A primeira questão era, sem dúvida, há um livro que saiu há pouco tempo, muito bom, acho que é A Linguagem Secreta das Árvores, onde mostram quais são as frequências que as árvores utilizam precisamente para comunicar diversas informações. Ainda não sabemos bem interpretar, mas a verdade é que elas parecem que comunicam mesmo. A segunda questão... era o som do silêncio. Sim. O som de uma palma que bate. Ou qual é o som de uma árvore que cai na floresta sem ninguém para ouvir? Pergunta o Barclay. É isso? Será que o som, afinal, segundo o Barclay, toda a realidade só existe por ser observada, não é? Estamos a falar do imaterialismo. Tudo é mental. Será que é esse o caso? Isso é a questão central que nos ocupa e que continua em aberto, e por isso é que é tão interessante e que tem a ver com as tais duas definições, oposições contraditórias de som, e que é preciso ultrapassar se queremos ter uma visão mais ampla e mais da complexidade do som. Exato. E depois há aqui uma terceira questão sobre a meditação, não é? Os ecos se relacionam com a meditação. Sim, especialmente, por exemplo, eu não sei se a pessoa faz isso, pôr em frequências binaurais. São duas frequências onde o nosso cérebro é que vai fazer a interferência delas. Porque se elas viessem de duas colunas, interferiam no ar que está no meio entre as colunas e nós. Mas como são frequências muito perto, eu sugiro que, se ele não faz isso, ou ela, faça isso. Ponha 512, ou quanto é que era? 475, 528, e num ouvido, e no outro 528.7, por exemplo. E essa mistura vai ajudar, não tenho dúvidas, à meditação. Ok, olha, muito interessante. Imensas coisas para aprender aqui. Pois a Denise fala de uma amiga montou um espetáculo de dança, deixando o microfone na janela, captando os sonhos noturnos. Nunca mais terá a mesma ebulição de sons e ruídos, e isso virou o áudio do espetáculo.
É um bocadinho o tipo de trabalho que também estamos a querer aqui desenvolver com o projeto do TEP, não é? Procurar sons da cidade e como é que isso nos vai gerar um outro modo de estar perante aquilo que sentimos que é a cidade. É o exemplo clássico de Cage, que se inspirou em Duchamp, que nos diz que a obra de arte, afinal, só está completa com um observador, com o público. Portanto, se o público estiver disposto a deixar entrar os sons que estiverem a dar nesse momento, se estiver disposto a dar a sua atenção a esses sons, a ter consideração por eles, a querer explorá-los, a querer descobrir o que é que há neles. Portanto, é uma questão de atitude, conseguir entender os sons da cidade, os ruídos dos carros, que são organizados. As pessoas têm ideia, de repente estamos a falar num caos e assim é o caos à desorganização, mas os ruídos dos carros têm uma organização enorme. Se fôssemos fazer estudos de planeamento sonoro urbano, por exemplo, descobriríamos padrões graças a esses sons dos carros, das pessoas, dos sons urbanos em geral, o que nos aproxima também do projeto TEP, como dizes. Exato. Agora, mudando aqui um bocadinho, queria só falar rapidamente sobre a questão da música computacional. E como é que tu vês, como é que é a tua visão sobre a inteligência artificial? E como utilizas a música computacional nos teus processos criativos? Eu sei que és defensor da ideia extrema provinda de... Sei que não és defensor da ideia extrema provinda de algumas teorias da inteligência artificial, que dizem que a máquina poderá substituir o homem nos seus aspectos criativos. Contudo, no teu trabalho utilizas a música computacional. Como é que vês esta relação entre a criatividade, a música computacional, a inteligência artificial? Até onde pode ir a inteligência artificial? Pois, é uma pergunta muito ampla, acho que não vamos ter tempo para explorar, e muito rica, claro, não vamos ter tempo para explorar todos os meandros. O que é que se pode dizer para resumir? Eu uma vez ouvi-te falar de um comentário sobre esta questão, e acho que neste caso gostava só de abordar ligeiramente, claro. Não podemos estar aqui a estudar a questão a fundo, porque há outras questões. Eu depois a seguir queria falar um bocadinho sobre as tuas criações. Ok. Eu sou totalmente a favor da utilização de computadores em arte, em geral, o mais possível, e, como tu dizes, totalmente contra a ideia de que com os computadores, atualmente como eles existem, se possa programar um algoritmo que é necessariamente determinístico, que é necessariamente computacional, pelo menos, tem que ser implementado numa máquina de Turing. Não acredito que com a tecnologia atual se consigam produzir verdadeiras inteligências artificiais, no sentido em que quase que teríamos que dar direitos aos robôs, quase que tínhamos que criar a defesa dos direitos robóticos, porque seria uma obrigação moral. Portanto, os computadores são muito bons para certas coisas e não são bons para outras coisas. Conseguem fazer milhões de somas por segundo e nós conseguimos ver imediatamente certas coisas e sair da caixa e pensar de outras formas que um computador não é capaz. E para mim um dos grandes exemplos disso é o teorema de Gödel, um dos mais importantes teoremas, talvez o mais importante teorema da matemática do século XX, em que nos diz que há, se nós acreditamos nas regras do jogo, a matemática funciona com axiomas e depois desses axiomas utiliza a lógica para provar outras verdades, digamos assim. E o que o Gödel nos diz é que se nós aceitamos os axiomas, ele consegue-nos arranjar teoremas que nós temos que aceitar que são verdade, mas que não conseguimos provar com os axiomas dos quais partimos. Portanto, há sempre verdades que escapam à determinação do sistema formal, agora dito de forma científica, matemática, que estão em jogo. Mas a questão da inteligência artificial também tem que ser colocada, evidentemente, num plano mais amplo. É sobre questões do que é que vem depois da internet, como é que evoluirá o universo digital,
o que é que se tornará para a sociedade de informação aquilo que os mass media foram para a sociedade industrial. E o que muitos investigadores nos estão a dizer hoje em dia é que isso será a hiperrealidade. Nós não seremos capazes de distinguir entre a realidade física e a realidade virtual. Essa hiperrealidade acontecerá então no cruzamento entre inteligência humana e inteligência artificial e também no cruzamento entre realidade física e realidade virtual. E será esse, dizem eles, o paradigma para o terceiro milénio. E depois apontam várias evidências para eles, que revelam indubitavelmente que esse é o caso. Como, por exemplo, os avanços tecnológicos da realidade virtual, da realidade aumentada, da realidade distribuída, que hoje em dia é um plano a nível global, um plano de investigação. Todos os países têm internet, é possível fazer isso cada vez mais barato. Outro das dimensões é os próprios computadores, a lei de Moore, a nanotecnologia, o facto dos computadores de 18 em 18 meses ficam 2 vezes mais rápidos, segundo essa lei. Os avanços nas telecomunicações, da banda larga, a lei de Elmore também diz-nos que de 2 em 2 anos a largura de banda e a rapidez de transmissão de dados fica 2 vezes mais rápido. Portanto, imagina o que é que isto vai dar. Outro lado é a inteligência artificial, outro lado seria a internet das coisas, as interfaces também são muito importantes, reconhecimento de imagem e de som, escrita, gesto de voz, computação que possas vestir, por exemplo, wearable computing, na qual tu já experimentaste também na prática. Mas o que eu acho, para resumir, é que esse sonho de construir um espelho infalível da realidade, portanto, é mais aceso ainda por estes avanços computacionais, mas, de facto, ainda está bastante longe e não tenho a certeza de vivermos numa simulação, como, por exemplo, o Elon Musk, toda a gente conhece, defende uma teoria filosófica baseada nisto que estamos a dizer, que diz que nós vivemos numa simulação. Seres mais avançados fizeram tudo isto, e isto é tudo um computador a computar. Nós somos o produto desses algoritmos. Exatamente. Portanto, não temos, na verdade, nem livre-arbítrio, nem escolha. Não estou de acordo com essa afirmação, até porque lembro-me da terceira lei do Arthur C. Clarke, da robótica, que nos diz: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Portanto, é isso que os computadores dão-nos, essa ilusão. São tecnologias da ilusão. E tudo isso ainda está muito no princípio. Para podermos... Também na inteligência artificial, só para acabar, há uma teoria que é muito falada hoje em dia, que é a singularidade, o momento em que nós vamos ser capazes de fazer upload da nossa consciência para a máquina. E pronto, também parece-me, ao contrário do que eles dizem, que não é só uma questão de quando vai ser isso, de se é possível, mas quando. Eles acham que é uma questão de quando e não se é possível. Eu acho que ainda é uma questão de se é possível, com aquilo que existe, fazer isso. Eu acho que precisamos de uma nova física, uma nova ciência para explicar tanta consciência e assim, possivelmente, produzir máquinas, que nesse caso serão máquinas mais biológicas. E obviamente, toda a física-química que está numa pedra, seja onde for, está no nosso corpo. Eu não estou a dizer que existe qualquer coisa vitalista, um espírito vital da vida que lhe dá a alma que tem. O que eu acho é que está nos limites da ciência, possivelmente para lá do nosso conhecimento, a explicação naturalista de como é que a consciência emerge. E a inteligência artificial, tal como ela está, não consegue ainda explicá-lo, na minha opinião. Até porque a inteligência surge da vivência corporal, sensorial, não é? E o computador não sente dor, não sente prazer. Exatamente. E todas essas nuances, não é? Não tem sensações. Para mim é sempre essa questão. Não pode haver criatividade sem essa sensibilidade, não é? E a sensibilidade faz parte da inteligência que nós... Ok. Há aqui já várias perguntas, mas eu vou deixar mais para o fim, porque eu gostava, já não temos muito tempo. Eu gostava que tu falasses um bocadinho das tuas criações.
toda a tua definição de som se aproxima muito também da questão de movimento. Eu sei que tens trabalhado também em colaboração com trabalhos na área da dança. Queres-nos falar um bocadinho assim sobre o teu trabalho criativo, aquilo que o trabalho que te estimula mais, e também falando também das questões da relação som-movimento? Sim. Eu desenvolvo trabalho a solo ou em colaboração, como estava a dizer no princípio, nas áreas da música, composição, improvisação, colaborações também na área da dança, da performance, da light art, de usar a luz enquanto material artístico, e também em relação à arte interativa, new media art, entre outros. E divido essas áreas todas transdisciplinares no meu doutoramento em 3 grandes grupos: os cursos interculturais, interarte e intermídia. Por exemplo, em relação aos percursos interculturais, fiz uma turnê em Portugal e também dei concertos no estrangeiro com um xamã da Sibéria que toca um dos instrumentos mais antigos da humanidade, que é o berimbau de boca, Comos. Tem mais de 1000 nomes em todo o mundo. Encontra-se distribuído em todos os continentes e só dá uma única nota. Só dá uma única nota e nós somos obrigados a pensar, afinal, o que é que distingue? Como é que nós conseguimos perceber as outras pessoas a falar no sentido das vogais, por exemplo? Eu faço A, E, I, O, U. Está tudo na mesma nota. O que é que há neste som, no interior deste som, que nos faz distinguir um A, um E, de um I, de um O, de um U? Ou como é que nós reconhecemos um A quando as pessoas falam outras notas? Tudo isto, este instrumento, leva-nos a pensar, porque faz-nos entrar no interior do som. É como se os extremos tocassem. A música ancestral, por exemplo, o xamanismo é da Sibéria, é dos mais antigos que se conhece, não o mais antigo, e a música eletrónica, que é, como se sabe, das estéticas mais recentes. Portanto, a música eletrónica permitiu-nos fixar um som, como diz o Michel Sion. O som fixado permite aplicar-lhe um microscópio, entrar no seu interior, ver todos os seus detalhes. E neste instrumento foi pelo outro lado, foi pela limitação absoluta a uma única nota. Nós também somos obrigados, da mesma maneira, a entrar no som. Como diria o compositor português Jorge Peixinho, não se trata de um retrocesso da música eletrónica, mas sim de um reencontro com qualquer coisa de ancestral. Uma sabedoria que se perde nos tempos, como falávamos há bocado. Eu tinha aqui algumas coisas, pensando que podias perguntar isso. Alguns vídeos para mostrar de peças. Força! Vamos lá ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Eu também já pus alguns links nas conversas, para se as pessoas quiserem depois consultar. Por exemplo, uma questão que me interessa bastante é o embodiment. Toda essa teoria que tem a ver com as suas raízes no Merleau-Ponty, toda a preocupação com os órgãos sensoriais, com o que estavas a dizer ainda agora, que a inteligência artificial afinal não é corporealizada, ela falta-lhe um corpo para ganhar vida. No fundo, como é que pode ter uma inteligência sem corpo? Ela tem que ser corporealizada e o nosso corpo condiciona os nossos pensamentos também, na teoria do Damasio e na teoria da Embodied Cognition, por exemplo. Portanto, isso sempre me fascinou e eu desenvolvi ao longo dos anos diversos fatos. Não sei se tu sabes. Comecei com um fato que é completamente de Napron, fazendo uma performance num piano em Vinhais, já aí em 2010 ou 11, está disponível no YouTube, em que eu começo a bater com bolas de ping-pong, tenho uma máscara e atiro essas bolas de ping-pong para dentro do piano. Depois fiz um segundo fato em que já incluo luz, portanto, os movimentos, e este fato foi apresentado na Bienal de Veneza, em 2015, era um fato em que tinha sensores
Eu vestia esse fato e quando eu fazia movimentos gerava sons e ao mesmo tempo gerava efeitos luminosos no meu próprio corpo. E eu tinha uma performance de som e luz, ou sonoluminescente, como eu chamei. Esse fato teve depois um upgrade muito grande, em que tive várias performances com um novo fato, que foi já desenhado pela estilista Alexandra Moura, e já com outra tecnologia, a mesma tecnologia que usa, por exemplo, o artista que tem um vulcão, James Turrell, comprou um vulcão, quem não conhece vale a pena investigar, e é uma tecnologia que se controla os LEDs individualmente até 16 milhões de cores. Portanto, é como se eu estivesse basicamente a programar cada LED, cada pixel do ecrã, mas no meu fato, wearable computing. Voltamos a esse tal novo paradigma da performance. E no campo, por exemplo, do intermídia, destaco, por exemplo, uma colaboração com a Joana Vasconcelos, foi uma peça que me deu 2 anos a realizar, é uma pistola, visualmente. Portanto, a colaboração foi a Joana Vasconcelos decidiu tudo o que era da parte visual e eu decidi tudo o que era da parte sonora da peça. A história é uma fábrica, tinha uns telefones antigos, daqueles discos pretos, que os mais novos já não se lembram, e ofereceu-lhe 700 telefones. E então ela decidiu fazer uma pistola gigante, 3 metros por 2 metros, feita de telefones. E o que é que eu decidi? Várias coisas. Em primeiro lugar, construir um novo instrumento. Porque eu acho que a música só pode avançar também com a construção e invenção de novos instrumentos musicais. Penso o que é que seria o Beethoven sem a invenção do piano. Aliás, todos os compositores que o seguiram. O piano já tem em si toda a música, desde Bach até Stockhausen. Já lá está, não sofreu alterações assim tão significativas. Já tinha esse potencial. Portanto, a criação de novos instrumentos é absolutamente essencial. Aliás, eu considero o fato um novo instrumento. Dei vários workshops onde chamei instrumentos invisíveis, em que eu considero que os movimentos que eu faço é como se estivesse a bater, por exemplo, em instrumentos que não se veem, tecnologias do intangível, do invisível, tornar audível aquilo que não é visível e não é audível ainda. E, portanto, nessa peça, 2 anos a trabalhar, primeiro transformei num instrumento musical, afinei as campainhas de todos os telefones, são 168 na versão final, para notas diferentes. Fui falar com físicos do técnico, não me sabiam dizer qual era a equação para afinar as campainhas de um telefone, por isso teve sempre tentativa e erro com serras elétricas, e lá consegui uma escala microtonal, que tem a ver com quanto pode haver mais notas entre 2 notas do piano. Nós ouvimos mais notas, uma escala que tem mais notas entre uma nota branca e uma nota preta. Depois também utilizei os 168 auscultadores dos telefones e utilizei também uma grande coluna que mandei instalar no cano da pistola. Pronto, mas isto é tudo conversa e mais vale eu mostrar o que é que estou a falar. Mostrar, sim, sim. Deixa-me ver. Ok. Elas estão a ver o ecrã corretamente. Agora ainda não. Sim? Estamos a ver de lado. Estamos a ver de lado. Exato. Deixa eu baixar. Ok, está ótimo. Está ótimo. Jonas, já não temos muito tempo, se calhar temos apenas cerca de 7 minutos. Ok. Queres falar um bocadinho como é que surgiu o som nesse projeto? Só para ficarmos...
Então foi como eu te estive a explicar muito rapidamente, não é afinar aquelas campainhas. Desculpa, a pergunta está mal feita. Como é que a sequência sonora, como é que os telefones, como surgiu o toque de cada telefone? O que é que... Foi puramente tentativa e erro. Não só o instrumento era novo, tinha 4 Arduinos, microcontroladores, aquilo era um maranhal de fios. Eu passei noites e noites a programar qualquer coisa, a ouvir, a surpreender-me a mim próprio, aquilo que gostava, aproveitava, desenvolvia, partilhando em código e com a audição. Mas aquilo que nós ouvimos são todos ao mesmo tempo? São vários, ou podem ser todos ao mesmo tempo, ou em sequência, ou simultâneos, ou sim, em sequência. E isso depende de alguém que toca os instrumentos? Como é que não, é um código, isto é música informática, eu chamo-lhe, não é? Porque tem um código informático. A partitura da obra, o intérprete é uma inteligência artificial que está a mandar tocar completamente, como eu disse, ali a obra. Para poder estar numa galeria, por exemplo, e ser exposta, como esteve, por exemplo, no Guggenheim, e estar autónoma, não é? Só tinha que ser, neste caso. Foi pensado assim. Eu gostava muito de falar mais de outros teus projetos, mas este tempo é muito curto. Eu acho que para acabar, eu não gostava de acabar sem falar um bocadinho sobre o projeto do TEP, do qual tu és co-coordenador do grupo cá em Portugal. Só para toda a gente que nos está a ouvir, se queres falar um bocadinho de como surgiu este projeto, em que é que consiste, assim nas suas linhas gerais. Claro, claro. Tenho aqui umas notas, deixa-me ver, sobre o TEP. Bem, para já, é absolutamente, na minha parte, que me toca e que me cabe mais particularmente, tem a ver com o desenvolvimento desta ideia que eu tive a dizer do fato, dos vários fatos que já tive, por exemplo, porque o professor Daniel Tércio convidou-me para uma colaboração muito interessante há alguns anos já, não há muito. Foi também com a Ivani, e que era um projeto de dança telemática, que eu achei fascinante, que era a música e dança em 3 países simultâneos, em que o som e o vídeo do bailarino era enviado simultaneamente para os vários países. Portanto, dança telemática, dança e música telemática. Penso que até o Marcianinha me terá sido a fazer o primeiro coreografia telemática com satélite, dançava com ele próprio, no caso dele. Enviava a imagem para o satélite, ela voltava e ele dançava com ele próprio. Acho que esteve um pouco nesse espírito. Em relação à TEP, esta ideia inicial depois desenvolveu-se num projeto já maior que se chamou TEDance, Technologically Expanded Dance, onde procurámos, como sabes, a assinatura sonora do movimento do corpo. Certo? E o que é que acontece, então, no TEP? Ele, de certa maneira, continua o TEDance, mas, de certa maneira, também rompe com o TEDance. De forma é que ele continua, de forma é que ele rompe. Por exemplo, ele, em vez de considerar a dança, considera a performance. E em vez de considerar o corpo, considera a cidade. A cidade, esse grande corpo. E considera também a localização como um itinerário. Um itinerário que há que percorrer. Eu resumiria bastante por isso. Evidentemente, há muito a dizer. Ela começa com um processo sensível do corpo como produtor de som ao som do corpo em movimento. E o que se procura é, no fundo, como é que podem ser geradas atmosferas ápticas com sinais de captura de movimento. Que novas estratégias para improvisação e composição existem com as ferramentas tecnológicas atuais, quais são as paisagens sonoras, porque esta é outra dicotomia, às vezes é bom pensar nestas dicotomias, qual é a dicotomia entre bodyscape e soundscape. Penso que também serão 2 componentes centrais do TEP, pelo menos da maneira como eu vejo, como se relaciona esse corpo. O corpo do bailarino, o corpo da cidade com a paisagem do corpo, a paisagem sonora do corpo, a paisagem sonora da cidade. Se é possível desenvolver um paradigma para sons urbanos, por exemplo, isto é uma das questões muito difíceis
se nós analisarmos a história da classificação de sons, ninguém ainda conseguiu ter um panorama global, uma fórmula global de classificar todos os sons. Por estranho que pareça, é uma coisa que ainda permanece em aberto. Pierre Schaeffer, fundador da música concreta, tentou o seu tratado dos objetos musicais, mas não é consensual que tenha conseguido classificar todos os sons. A questão é, eu dou-te um som e tu tens um sistema de classificação de tal maneira robusto que consegues encaixá-lo em qualquer categoria. E no caso do TEP, poderíamos dizer como desenvolver um paradigma de sons para ambientes urbanos. O que é que acontece quando começamos a ouvir, quando estamos a percorrer esses trilhos? E pronto, muito mais haveria por dizer. Não sei também se há alguma pergunta, se eu falo muito, depois não há tempo para perguntas. Até para mim, que faço parte da equipa do TEP, foi ótimo ouvir a tua perspectiva, porque o TEP é um projeto também em que aquilo que se investiga vai sendo parte da descoberta do percurso, não é? Esse foi também um dos princípios fundamentais do TEP. Portanto, ouvir agora a tua descrição dá-me também ainda um alargamento dos caminhos, dos percursos possíveis. Portanto, e ele está em vários terrenos, não é? Desde os estudos da performance aos estudos do som, no sentido verdadeiro da, penso eu, transdisciplinaridade, em que se pretende abordar essa fronteira, uma vez mais, entre teoria e ação. Não é só os grandes musicólogos, os grandes teóricos da dança que escrevem sobre a dança e os grandes bailarinos do outro lado, mas tentarmos também aqui construir qualquer coisa que está no meio, consegue fazer a ponte entre os estudos de som, entre os estudos de performance, da teoria com a prática. Um campo comum. Depois há aqui uma terceira questão. Exato. Exato. Nós no TEP temos feito vários percursos pela cidade para perceber como é que o corpo se insere na cidade, como é que os sons, quais os sons da cidade, como é que esses sons afetam os caminhantes, não é? Pois, e temos aqui uma ideia geral sobre o projeto do TEP, que também podem